No Em Discussão de hoje, vamos falar de internet, a criação de um marco civil com direitos e deveres. E você, o que acha? A rede mundial de computadores precisa de uma legislação? Eu acho que tem que ter uma legislação, inclusive criminal. O Código Criminal tem que estabelecer crimes pela internet o mais urgente possível. Mais segurança e um pouco mais de responsabilidade para quem utiliza. As pessoas hoje em dia, elas fazem tudo na internet. Então acho que a gente precisa de uma ajuda para proteger, para ter a nossa segurança. O governo prepara um projeto de lei sobre o tema ainda neste semestre. A proposta vai ser analisada pela Câmara e pelo Senado. Mas a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado já se adiantou e deu início aos debates. Será que a gente precisa de uma lei ou será que a gente precisa de esclarecimentos e educação sobre o que é a internet? Redes sociais hoje são uma realidade, praticamente todos os brasileiros participam de alguma delas, e uma das funções do Marco Civil é garantir que esse pessoal que se envolve nesse procedimento tenha alguma proteção. A intimidade dos usuários da rede, a liberdade de expressão, a responsabilidade dos provedores. Um marco civil para a internet. É o que você vê agora no Em Discussão. O projeto está estruturado basicamente na discussão sobre os direitos dos usuários, deveres dos intermediários e as atribuições do Estado em relação à internet. Sobre o direito dos usuários, nós temos alguns destaques, né? Estamos prevendo lá, reconhecendo, reafirmando os direitos constitucionais, né? Reafirmando a questão do sigilo dos dados pessoais, deixando muito claro que o acesso à violação de sigilo somente pode se dar por meio de ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, que esse é um ponto extremamente polêmico e que tem gerado grande divergência na jurisprudência. A garantia de não suspensão da conexão à rede, salvo por débito decorrente de sua utilização, né? E o direito a informações sobre seus serviços, que é um direito básico, né, consagrado no Código de Defesa do Consumidor e em outras legislações. Só duas curvas rápidas, quer dizer, só para mostrar que a internet no Brasil vai muito bem. A gente tem um crescimento importante, imagina que se as curvas forem respeitadas até 2015, talvez 80% da população esteja ligada, no melhor caso, no pior caso 52%. Isso são, evidentemente, estatísticas, como vocês sabem, estatísticas fazem parte da categoria das fantasias, então a gente nunca sabe para que lado realmente a coisa vai. O Brasil é muito atuante em redes sociais. Redes sociais hoje são uma realidade, praticamente todos os brasileiros participam de alguma delas, e uma das funções do Marco Civil é garantir que esse pessoal que se envolve nesse procedimento tenha alguma proteção, que tenha alguma proteção de privacidade, que tenha uma proteção e que saiba também se comportar. Então, acho que o aspecto cultural e educacional é extremamente importante nesse caso aí. O Ministério da Justiça tinha que buscar, editar uma cartilha, ou buscar uma alternativa para educar a população sobre o uso da internet, como fez no caso do comércio eletrônico com a cartilha de comércio eletrônico. Eu acho que a população está carente de explicação do que é a internet, quais são seus direitos e deveres já previstos em algumas legislações e que são plenamente aplicáveis na internet. Será que a gente precisa de uma lei ou será que a gente precisa de esclarecimentos e educação sobre o que é a internet? E se precisamos de uma lei, qual é o ambiente, qual a técnica jurídica adequada para a inserção dessa nova lei que regulamente os novos tipos da internet? Será através de alterações ao Código Civil, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, ou será através de uma nova lei? A internet, obviamente, ela chegou aonde chegou justamente porque ela é livre. Então, essa é uma das grandes características. É organizada, é livre, e em muitos casos ela se autorregulamenta. Nós temos algumas pequenas distorções aí com relação a pontos específicos. Exemplo, claro, o domínio .xx, né? XXX, ou então domínio .cat da Catalunha. Muito se fala que precisa de uma lei para regulamentar a internet, que a internet é um faroeste, uma terra sem lei. Não. A internet não é uma terra sem lei. Tudo que acontece na internet, seja o comércio, seja a expressão, sejam serviços, enfim, tudo que a internet propicia enquanto plataforma, está sujeito à aplicação das leis vigentes no nosso país e formuladas pelos senhores, né? Então, um bom exemplo é o pagamento de tributos, né? Se alguém comercia pela internet,
é obrigado a pagar os tributos exigidos na determinada atividade. Como é que foi feito esse projeto? Por se tratar de um projeto que trata da internet, não poderia ser diferente, a sua construção priorizou a ampla e intensa participação dos interessados. E como não poderia ser diferente, principalmente por meio da rede. Recebemos uma série de propostas por meio da rede. Nós tivemos, ao longo de todas essas fases de discussão, mais de 123 mil visitas ao debate que foi disponibilizado na internet. Tivemos mais de 2.300 comentários. Todos eles foram compilados, foram debatidos e grande parte deles incorporados nessa minuta final. Fora a repercussão positiva que tivemos na mídia e as audiências que já estão acontecendo tanto na Câmara como no Senado. Quando o Senado discutiu aqui a questão das imagens, etc., tal, daquele negócio da pedofilia, da CPI da pedofilia, o fato da gente não ter uma legislação, o fato da gente não ter exatamente os caminhos para uma atitude, inclusive aí, diferente, para você permitir um combate a um tipo de ação completamente criminosa, foi um parto para se conseguir acessar todo esse material. Na realidade, contou-se com a cooperação. Então, você não pode ter uma relação com esse tipo de questão como se você tivesse que manter uma relação com provedores ou coisa do gênero numa espécie de cooperação, é sim ou não. A liberdade é uma liberdade de expressão, mas também tem outras questões que são fundamentais e os direitos individuais. Acredito que o projeto ele conseguiu caminhar muito bem na linha de resguardar a intimidade dos cidadãos, sem ao mesmo tempo permitir que se cometam abusos em nome dessa intimidade. Acho que o projeto caminhou muito bem nesse sentido, sobretudo com base naquilo que foi encaminhado por meio da consulta pública. E aí, ressaltando que na consulta pública, uma grande parte, a maioria dos comentários, foi no sentido da necessidade de se ter uma regulamentação específica para a internet, e por isso nós optamos por esse caminho. No próximo bloco, a guarda e o acesso aos dados que circulam na internet e a discussão sobre o comércio eletrônico. A gente volta em instantes.